E aí, queridos alunos, bom dia. Estamos aqui para dar continuidade às aulas à distância. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. O que foi esse movimento? Como ele ocorreu na Europa? Quais as causas? Quais foram as suas principais consequências? Então vamos ver. A França, antes de se iniciar nesse processo revolucionário, ela se encontrava da seguinte forma. No aspecto político, era governada por uma monarquia absoluta, ou seja, era governada pelo rei Luís XVI de forma centralizada e absoluta. No aspecto econômico, a França ainda era quase que totalmente uma produção voltada para a agricultura, era essencialmente agrícola a sua economia, ou seja, 80% da população vivia no campo, viviam de forma do sistema semi-feudal campesinato, ainda controlado pelos grandes donos de terras, os senhores feudais, certo? E na parte econômica urbana existia o comércio controlado por uma nobreza, aonde essa nobreza cobrava os impostos dos burgueses por transição de mercadorias e uma semi-industrialização controlada pelo Estado, também com altos impostos. Então, economia baseada numa agricultura semi-feudal, comércio feito pelos burgueses, onde pagavam altos impostos para a nobreza, e uma semi-industrialização controlada pelo Estado, também cobrando altos impostos. Então, governo absoluto, controle de economia, controle de uma sociedade por impostos e um governo absoluto levou assim a França a entrar em um processo revolucionário. Além do mais, a sociedade ela era dividida por estamentos esses que tinham as seguintes composições. O primeiro estado era o clero onde tinha grandes privilégios, era a cúpula da igreja. O segundo estado era a nobreza, uma nobreza feudal, arrecadadora de impostos, muitos privilégios. E o terceiro estado que era o povo, o restante do povo, a burguesia, o campesinato, os camponeses, no caso, os artesãos, que ainda estavam lutando para ter alguns direitos trabalhistas. Esses eram os componentes da sociedade francesa na época da Revolução. Quais foram as causas desse movimento? O que levou a França a entrar em um processo revolucionário em 1789? Nós temos aqui, primeira causa, o absolutismo do rei, controlador de todas as diretrizes, fazia as leis, era centralizador. Privilégios do clero e da nobreza, eles cobravam impostos, tinham grandes recursos, altos impostos, outra causa. E as ideias iluministas, que ideias essas? Eram as ideias que os grandes pensadores, filósofos, já haviam implantado pela liberdade, pela igualdade e pelos direitos de uma participação mais universal na política. Essas eram as causas da Revolução Francesa. Partindo desse princípio, a Revolução tem seu início. E vamos ver as principais fases desse processo revolucionário. A primeira fase é a Assembleia dos Estados Gerais. O que foi essa Assembleia dos Estados Gerais? Foi quando o rei Luís XVI convoca os 3 estados para decidirem sobre a crise econômica que a França se assolava, uma crise econômica na agricultura, e também ele queria arrecadar mais impostos para o desenvolvimento assim do Estado. Então, convocação dos Estados Gerais. Quando houve a convocação dos Estados Gerais, o sistema de votação era um voto por Estado. O primeiro Estado tinha direito a um voto, o segundo Estado direito a um voto, e o terceiro Estado direito a um voto. Então, sempre o primeiro e o segundo Estado ganharia em comparação ao terceiro Estado. 2 votos versus um voto do terceiro Estado. E aí, o terceiro Estado se reúne em Assembleia Nacional, não decide mais por esse sistema de votação, queria um voto universal e a elaboração de uma Constituição. Foi assim marcado a fase da Assembleia dos Estados Gerais. Na fase seguinte já temos a Assembleia Nacional Constituinte, aonde o terceiro estado consegue assim algumas garantias.
eles tomam a Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão máxima, de controle máximo do Estado. Houve a tomada da Bastilha. Eles também conseguem a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O homem francês, o cidadão francês passaria a ter direitos de propriedade, direito de individualidade. Alguns ganhos eles conseguem com essa declaração do direito. A elaboração da Constituição Civil e do clero, ou seja, a igreja passará a pagar impostos, ela passará a estar diretamente ligada à Constituição, e a promulgação da Constituição de 1781, aonde a França passará a ser uma monarquia constitucional, certo? E aí nós teremos a outra fase da Revolução Francesa, que é a monarquia constitucional. Quais as características? Nesse período, o rei Luís XVI não aceita a diminuição dos seus poderes, porque com a monarquia constitucional, o rei Luís XVI passará a seguir as diretrizes que foram estabelecidas pela Constituição. Ele não terá mais todos os poderes, certo? Quando isto acontece, o rei Luís XVI faz uma aliança com a Áustria e a Prússia para a retomada dos seus poderes. É aonde assim ele é preso como um traidor da França e colocado em guarda permanente. E a fase da monarquia constitucional é suspensa a Constituição de 1789 e inicia-se um processo revolucionário aonde o terceiro Estado definitivamente vai passar a controlar a França. Surgindo assim a outra fase, a Convenção Nacional. Convenção Nacional, ou seja, partidos que surgirão irão controlar a França. Há uma união. No caso serão os jacobinos, que serão os partidos de esquerda, e os girondinos, que serão os partidos de direita. Todos formados pela burguesia, que ele dividia em alta burguesia, pequena burguesia, campesinato e os artesãos. Na fase da Convenção Nacional, também chamada de República Jacobina, como eu coloco, surgem os partidos políticos, que eu acabei de colocar para vocês. Nesse período, o rei ele é julgado e é condenado, o rei Luís XVI, ele é executado. Surge assim também a criação do Comitê de Salvação Nacional. Esse comitê são comitês de segurança, porque a França, nesse período, como estava passando por um processo revolucionário, muitas nações europeias, vizinhas, se sentiram ameaçadas desse mesmo processo revolucionário irem para as suas regiões. E aí a figura de um grande militar que surgirá na França também será alvo desse período, que será Napoleão Bonaparte, o general Napoleão Bonaparte, que lá na frente ele vai ter uma importância muito grande, certo? Nesse período, os jacobinos também, no processo revolucionário, começam a perseguir, começam a, de uma certa forma, a executar, a aprisionar, até inclusive companheiros do próprio partido, por conta de atos que não serão levados como sendo favoráveis durante o processo revolucionário. Esse período se chamará período do terror, certo? Aonde revolucionários perseguirão, inclusive, companheiros e executarão por conta das suas ideias não serem aceitas. Quando isto acontece, há uma reação por parte dos girondinos. Girondinos, formados pela alta burguesia, é uma classe um pouco mais conservadora. E essa reação será a reação thermidoriana, onde eles condenarão esses atos dos jacobinos, na figura de Robespierre, que fazia todos esses atos, será ele prisionado e executado, terminando assim o período da Convenção Nacional. Quando a essa reação thermidoriana, os girondinos, saindo de uma certa forma vencedores, se unem ao exército, começam a ter vamos dizer assim, um governo um pouco mais conservador, sem muitas perseguições, sem muito radicalismo, porque os girondinos vão se aliar ao exército, formando assim o chamado período do Diretório, que é a última fase da Revolução Francesa. No período do Diretório, os girondinos vão governar juntamente com Napoleão Bonaparte, aonde Napoleão Bonaparte
depois dá um golpe de Estado em relação aos girondinos, no chamado golpe 18 do Brumário, derruba os girondinos, cria o seu governo chamado de consulado. E aí vai ser uma outra história. Falou, pessoal?